Olá, gente, estamos entrando ao vivo para a nossa live da noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Hoje, dia 20, nosso tema da nossa live é mentalidade financeira e investimentos. Digam lá para nós o que vocês acharam desse tema. Encontrei muitas pessoas que disseram que ficaram muito animadas, né, para ouvir falar sobre investimentos e finanças, principalmente com, né, o nosso convidado de hoje, o Jean, que daqui a pouquinho vai estar entrando conosco, tá? Enquanto isso, gente, para as pessoas serem avisadas que a nossa live já começou, vamos fazer aquele ato de generosidade, né? Mandar o aviãozinho para os colegas, aqueles que querem ouvir a nossa fala de hoje, tá ok? E assim a gente vai expandindo o sinal da nossa live. E quem estiver gostando também pode apertar os coraçõezinhos aí, que isso ajuda também ao sinal da nossa live ser ampliado, tá ok? Então eu volto a falar para vocês que essas lives, elas fazem parte de um projeto do nosso grupo de estudos, um grupo de amigos que se reuniu para estudar, aplicar os novos conhecimentos e ajudar as pessoas que estão precisando desse conteúdo que nós estamos estudando, né? Nós entendemos que temos uma missão e um propósito a cumprir ainda aqui nesse mundo. Então, por isso, nós estamos aqui mais uma noite com essa live, ok? E esse grupo é composto por mim, pelo professor Marcos Paulo, a Thailise Castilho e a Yasmin Paiva, que é a nossa equipe que está aí hoje nos bastidores, nos auxiliando também nessa live. Então, nós vamos conversar um pouco com o nosso convidado da noite, né? O Jean Trendline, como ele é conhecido, que é uma autoridade para falar com a gente hoje no assunto de finanças e investimentos. Então eu vou convidar o Jean aqui para a gente já dar início à nossa live. Enquanto isso, vocês podem mandando aviãozinho aí, convidando as pessoas, que nós já estaremos ao vivo. Deixa eu encontrar o Jean aqui. Jean, se você puder me mandar o convite, às vezes não aparece. Aqui, encontrei o Jean. Tudo certo aí, gente? A imagem, o som. Dei um ok, um joinha para nós. Boa noite! Oi, Boa noite, professora. Boa noite a todos. Ajeitando aqui a câmera. Opa, a câmera querendo cair. Todo mundo ouvindo? Ok, Jean. Tudo... Boa noite. Tudo bem por Boa aí? noite. Tudo na paz, graças a Deus. Tudo tranquilo. Que bom. O Jean, é um grande prazer para nós te receber nessa live, tá? O Jean, que ele é de Porto Alegre, gente, né? E gentilmente aceitou o nosso convite, tá? Ele é empresário, é investidor, também é professor, né? E como eu já ressaltei, ele tem uma grande experiência aí na área de finanças e investimentos, né, Jean? Pode falar um pouquinho para nós, Jean? Sei que você tem uma missão também, assim como nós, né? Tanto que nossos caminhos se cruzaram nesse sentido, né? Se quiser, ficar à vontade. Obrigado, professora. Mais uma vez, boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Agradecendo aqui pelo convite. É muito importante para mim estar aqui, porque a minha caminhada e a nossa caminhada enquanto time é isso, é transmitir conteúdo, é transbordar aquilo que a gente já vivemos de experiência, já passamos ao longo da vida. Eu tenho já praticamente 20 anos operando dentro do mercado financeiro. A gente trabalha tanto no mercado da Bolsa de Valores, mercado de ações, opções, e também na última década, aproximadamente 5 anos, mas também dentro do mercado de criptoativos, o mercado Bitcoin, que para alguns ainda é um mercado pouco conhecido, mas eu acredito que a gente pode, trabalhando e debatendo dentro de finanças, aprofundar um pouco mais este conhecimento, professor. Isso aí, Jean, muito bom, tá? E às vezes as pessoas vão perguntar, né, como nós nos conhecemos. Então, só para esclarecer para o pessoal, nós fazemos um curso junto, né, Jean, nesse período de pandemia. Estamos aí investindo também no conhecimento. E nós nos conhecemos pelo network. O Jean tem um projeto social, espiritual também muito bonito. E nós começamos, né, a nos conectar. Estamos trabalhando num projeto colaborativo, né, Jean? E que está dando tudo muito certo. É um prazer estar nesse momento com você, né? Estudando, aprendendo um pouco mais daquilo que você
sabe muito bem, está disponível a ensinar para as pessoas. É importante, professora, justamente quando a senhora fala nesse network, a gente, num momento tão complicado para a humanidade, conseguir interconectar pessoas, interligar, transformar conhecimento que a gente já vem adquirindo ao longo do tempo e também coisas práticas. E esse network, nosso, é muito importante para isso. Pegar aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida e poder transbordar e ajudar outras pessoas. E nada melhor do que várias pessoas com o mesmo propósito, olhando para a mesma direção, para produzir um resultado tão bom quanto a gente já viu nesse período. Eu só tenho a agradecer à senhora, a todos que estão conosco nessa caminhada, a todos que acreditam nos projetos. Exatamente, eu que agradeço, Jean. E para nós darmos início aí ao nosso tema, né? Quero contar um segredo para o pessoal aí, muitos já me conhecem, né? Desde que eu comecei a trabalhar, Jean, há 24 anos e ter o meu dinheiro, eu passei a ser muito econômica, muito segura, né? Sempre tive medo de dívidas também, até por diversas situações que nós passamos na nossa vida, no decorrer. Estudei ciências e matemática, um pouco de matemática financeira, enfim. Em casa, eu acho que eu fui sempre mais segura até que o meu esposo, né? E isso, aquele coração mais duro, mais racional, né? Talvez alguém se identifique aí, alguém também, gente, é mais controlado aí nas despesas, né? Mas com essa pandemia eu estou aprendendo muitas coisas, Jean, né? Fiz alguns cursos sobre crenças financeiras também, essa parte de finanças, investimento. E aí eu vou deixar essa pergunta aí. O pessoal acha que eu consegui mudar a minha prática, gente, nesse período? Né? Lá no final eu vou contar para vocês um pouquinho do final dessa história e vou apresentar uma ferramenta para vocês, vou deixar um lugar para vocês clicarem e vocês terem uma ferramenta como presente para vocês, para honrar, né, a presença de vocês aqui conosco, tá ok? E se alguém tiver alguma dúvida, né, Jean, o pessoal pode ir colocando aí para nós na tela, nossa equipe de apoio está nos dando suporte também, vai estar enviando as perguntas aqui para mim e eu posso ir repassando, tá? Mas à medida que você vê alguma pergunta e você quiser, fica à vontade para você responder, tá ok? Pode deixar, professora. Eu estou aqui olhando aqui. Qualquer pergunta que o pessoal tiver, já pode ir adiantando. Tiver alguma dúvida dentro do tema de finanças, independente do conteúdo, pode ir postando aqui, que é bom que a gente vai interagindo. Então, fiquem à vontade para postar, para perguntar, até para perguntar a respeito do nosso trabalho, alguma coisa. Fiquem à vontade. Exatamente. Já. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós a respeito dessa mentalidade financeira, né? O tema da nossa live nós colocamos mentalidade, algumas pessoas chamam de crenças financeiras também. Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro, vamos primeiro imaginar o seguinte: a gente tem que ter um planejamento. E aí, quando eu falo de planejamento, eu tenho que primeiro entender o meu status, a minha condição atual, e com aquele capital que eu tenho de receita, eu tenho salário, eu tenho rendimento, eu vou poder projetar o quanto eu vou gastar. E aí eu acredito que a primeira pergunta que a gente pode jogar aqui para o pessoal é a seguinte: será que eu gasto aquilo que realmente eu recebo? Eu gasto a mais do que eu recebo? Ou eu gasto menos do que eu recebo porque eu penso em fazer algum investimento, ter algum sonho para realizar? Então, qual é a nossa mentalidade? É de alguém que é planejado? É de alguém que não é planejado e é compulsivo por gastar? Ou é literalmente aquele perfil, como a professora falou, alguém mais controlado, aquela mão que gosta de dar tchau fechada, que projeta demais e poupa? Então, eu gostaria de saber do pessoal que está aqui na nossa audiência qual é a mentalidade dele. Ele tem um planejamento? Como é que está a vida financeira? Realmente ficou alinhado ou gastou mais do que devia? Como é que foi o impacto dessa pandemia no nosso planejamento? E quando a gente fala planejamento, também tem muito disso, né? Imagina, a gente pode planejar 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas eu acredito que ninguém planejou uma pandemia para 2021. E como é que ela impactou o nosso planejamento? Agora imagina, para quem tem o planejamento, ocorreu o impacto, e para quem não tem. Então eu gostaria de ouvir também, de ler perguntas, de comentários, como é que a nossa audiência interagiu, conviveu nesse período de pandemia no tocante ao planejamento financeiro. É um ponto bastante importante para a gente abordar nesse tipo de conhecimento. Porque qual é o mito que tem por trás disso? É gastar mais do que ganha, porque eu vou entrar no cheque especial, porque eu tenho crédito. Como é que é meu relacionamento com o cartão de crédito?
aquele crédito, como o Moco fala, não é um dinheiro que eu tenho, é algo que o banco está me oferecendo. E quantas pessoas nesse período de pandemia estouraram o cartão de crédito? Então, professora, como é que a senhora vê esse ponto, né? É um ponto muito importante do pessoal que muitas vezes não tem o planejamento e tem um cartão de crédito com limite e usa o limite como dinheiro. O que a gente poderia falar para esse pessoal nesse sentido? Qual a sua opinião? Isso, Jean, muito importante, né? Uma coisa que a gente vê as pessoas às vezes pergunta a primeira coisa, qual é o limite que o banco dá para o cartão de crédito, né? Às vezes as pessoas pensam, eu vou nesse banco porque o limite é maior. E é um engano, né? Porque quanto mais limite você tem, mais tentação você tem de gastar mais, né? E os juros dos cartões de crédito, dos cartões, são exorbitantes. Então, o ideal realmente é que se tenha esse planejamento financeiro, né? Uma pergunta que a gente pode fazer, né, para o pessoal tentar entender qual é a sua mentalidade financeira. Eu fiz um post essa semana falando sobre a mentalidade de rico e mentalidade de pobre, mas para a gente abordar aqui, né, realmente o que quer dizer essa mentalidade de rico e mentalidade de pobre. Não é você ser rico e nem você ser pobre. É aquilo que está dentro da sua cabeça, né? A mentalidade. Então, se a gente fizesse uma pergunta assim, ó, hoje, se você ganhasse R$ 1 milhão, o que você faria com esse dinheiro? Né? Dependendo da resposta que você der, você consegue entender que tipo de mentalidade que você tem. E aí, se o pessoal quiser responder para nós, né? O que vocês fariam, gente, se vocês tivessem R$ 1 milhão? Vou dar uma Alguém pagaria dívida? Alguém pensaria em comprar um carro novo, comprar uma casa? O que é que o pessoal aqui faria com 1 milhão? De repente, apareceu 1 milhão ali fez uma mega sena, fez uma quina, ganhou 1 milhão. E agora, o que é que eu faço? Eu vou pagar dívida, eu vou comprar carro. Professora, vem aquela história, né? Será que dinheiro traz felicidade? Ou será que dinheiro muda a pessoa? Porque a gente pode... Quantas vezes já ouviu, né? Fulano mudou porque ganhou dinheiro. Mas será que dinheiro realmente muda a pessoa? Eu acredito que quando a gente fala, assim, com um público mais aberto, é muito para refletir. Perguntas que a gente tem que jogar para a nossa audiência, para ele refletir. Será que a vida que ele tem hoje, se ele tivesse 1 milhão a mais na conta bancária, o que é que mudaria? Será que ele vai ficar mais feliz com 1 milhão na conta do que com o que tem hoje? Será que ele ficaria melhor? Como é que alguém... Eu gostaria de ver o pessoal aqui. Seria mais feliz com 1 milhão a mais na conta? Ou 1 milhão não mudaria a felicidade? É um ponto bem legal, né, professora? A gente tem que colocar para a nossa plateia para explicar nesse sentido. Porque para muita gente dinheiro traz felicidade. Mas será que dinheiro traz felicidade? São pontos... Muito bom. São pontos que a gente pode levantar. E eu já posso dar minha opinião nesse sentido, professora, a senhora me permitindo. Olha lá eu o que falo o pessoal está falando, Jean. Dá uma olhadinha aqui nos comentários. Ó, o pessoal está afiado. Ó, a Marta disse que aplicaria, Thailise investiria, a Judite compraria um imóvel, o Marcos Paulo faria um bom planejamento antes de tudo. Pessoal, isso é importante, né? Planejamento é a palavra-chave, né? Planejamento é a palavra-chave quando a gente fala em tudo na vida. Até a gente fala o seguinte, dinheiro a gente faz trabalhar dentro do mercado para gerar uma renda passiva, para ele gerar mais capital. Só que aí a gente, voltando àquela pergunta para fechar, dinheiro não muda ninguém. Ele apenas é uma lupa que vai mostrar, na verdade, aquilo que a pessoa já é. E talvez ela não demonstre claramente aquilo porque ela não tem o capital. Aí ela pensa o seguinte, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições, eu faria isso, eu faria aquilo. Ela é apenas uma pessoa que escondeu, camuflou a realidade dela porque não tinha aquele capital. Mas, de fato, dentro da pessoa já tem a pessoa com aquele perfil. O fato de ter mais ou menos dinheiro não muda ninguém. E voltando agora para a parte de investimento, voltando para, de fato, com 1 milhão. Ter 1 milhão, você tem que ter uma regra. Tem que fazer o dinheiro trabalhar para dar resultado. Não é diminuir, é ele dar resultado. É eu fazer 1 milhão, gerar outro milhão, e assim aumentar cada vez mais. E eu já deixo claro, não importa se são 1 milhão, pode ser R$ 1.000, pode ser R$ 500, desde que bem planejado,
este valor vai dar frutos. Como tudo na vida, o resultado é medido por frutos. Não importa a quantidade. A gente falou aqui de 1 milhão, mas você pode falar, eu não tenho 1 milhão. Mas o que você tem trabalhando de forma planejada vai sim dar um resultado positivo na sua vida. Isso daí não importa o valor. É a mesma questão da felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é o fim de nada aqui. O dinheiro é apenas uma ferramenta que a gente usa ao longo da vida. Mas o fato de ter ou não ter dinheiro não pode ser empecilho ou barreira para realizar nada na sua vida. Nada mesmo. Exatamente, Jean. Até tem algumas crenças, né, que nós trazemos muitas vezes, questão de que o dinheiro corrompe as pessoas, né, como você disse, só vou ser feliz quando eu for rico, né? Algumas pessoas talvez tenham essa mentalidade, né, de que o dinheiro não traz felicidade, mas o que a gente tem muito a ouvir sobre isso e vendo, né, nas atitudes das pessoas, são aquelas pessoas que têm o dinheiro, mas que elas usam esse dinheiro também para ajudar as pessoas que precisam, né, Jean? Porque se nós não temos dinheiro, como que nós vamos ajudar as pessoas? Como nós podemos fazer ações para ajudar as pessoas que são menos beneficiadas do que a gente, né? Nesse sentido financeiro, né? Então, como você disse, o dinheiro só vai potencializar a pessoa. A pessoa que é do bem com o dinheiro, ela vai ficar melhor ainda. Porque se ela já ajuda no pouco, ela vai continuar ajudando ainda mais no muito. Não é verdade? Agora, aquela pessoa que já Verdade. não é uma pessoa que é de muito caráter, né, com pouco dinheiro, a hora que ela tiver muito dinheiro na mão, isso só vai ser potencializado, não é mesmo? A gente verifica muito na prática pessoas que começam a humilhar outras pessoas, querendo mostrar porque tem um poder aquisitivo maior agora, ele é superior. E o fato de ter ou não capital não vai trazer nenhuma superioridade. Ele não mudou. Ele toda a vida foi daquele jeito. A única coisa agora é que por ter um status melhor, ele vai usar do status para camuflar aquela inferioridade dele, para tentar mostrar algo que não é. Mas o dinheiro realmente, como a gente comentou aqui, eu não acredito que mude ninguém. E concordo com a senhora. O dinheiro pode ser a ferramenta, é uma oportunidade que a gente tem para construir algo melhor. E nada mais prático do que aquilo que nós estamos construindo, que é unir pessoas com projeto, com capital, para transformar outras pessoas, construindo pontes, ajudando a levar este conhecimento de uma forma mais ampla. E aí a finalidade legal do capital, quando a gente consegue usar o patrimônio, o capital, aquilo que construímos ao longo de uma vida. Bem, eu digo, eu com 12 anos de idade, eu já fazia trade, e meu trade era vender objeto para literalmente trazer comida para dentro de casa. E 20 e poucos anos depois, eu já trabalho no mercado financeiro, já tenho uma vida, graças a Deus, com bons resultados, a gente já tem um portfólio de empresas que trabalhamos, e o fato de ter ou não ter algo não mudou aquele Jean que era da mesma forma. Então é aquilo que eu digo, não falando só de mim, mas de um modo prático. Qualquer pessoa, desde que tenha um propósito, um ideal na vida, o dinheiro nunca vai ser o fim. O dinheiro é algo que, claro, naquilo da vida da gente, a gente vai precisar dele para pagar conta, para ajudar, para fazer uma caridade. É como o ar. A gente tem o ar para respirar. A gente não fica pensando aqui direto se vai faltar ar ou não. A gente tem um ar para respirar. O capital, o dinheiro é da mesma forma. Só chega no momento em que o dinheiro é natural. A prosperidade que nós temos é algo natural. Não é algo que a gente vai achar impossível, inviável. Está lá para todo mundo. Infelizmente, não são todos que têm a disponibilidade de correr atrás. Mas eu acredito que dentro de um planejamento com um objetivo claro, bem definido, todo mundo é capaz de conseguir alcançar grandes resultados. Exatamente, Jean. Essa crença, né, ela muitas vezes está enraizada, ela vem lá da nossa infância, memórias daquilo que nós vivemos com a nossa família, as dificuldades, ou até mesmo a não dificuldade, né? Os pais deram tudo que a criança queria, e isso gerou uma crença, né? Ou de que tudo é muito fácil, ou de que tudo é muito difícil. Mas é interessante a gente falar que isso pode ser mudado, não é mesmo, Jean? Tem um livro muito interessante Verdade. que fala O Segredo da Mente Milionária. Quem tiver a oportunidade, gente, é de Eckhart Tolle. É muito interessante falar sobre isso, dessas nossas crenças, né? Que nós crescemos com ela. Ah, eu sou pobre e vou viver sempre assim, né? Sempre fui duro, minha vida sempre foi com muita dificuldade. Por que eu vou querer mudar?
Então, às vezes, as pessoas carregam essa crença, né? Porque elas não tiveram oportunidade de aprender diferente disso, né? Mas o que você pode falar sobre isso? Essa mudança de mentalidade é possível, Jean, na sua perspectiva? Claro, claro que é, professora. E a gente pode colocar alguns pontos bem práticos. Primeiro, uma pessoa que foi criada e viveu a escassez a vida toda. Então ela vai olhar para a vida e achar que é muito difícil, que não é para ela, que ela não é merecedora. Isso não existe. A oportunidade está para todos. Todos podem conseguir alcançar aquele resultado, aquela meta que ele tem, aquele objetivo que ele tem. E do outro lado também, a gente vê uma pessoa que já viveu entre aspas, com tudo de graça, com tudo desde pequeno, ele vai criar uma outra barreira também, achando que todo mundo tem que fazer o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E muitas vezes outra pessoa não aprendeu a parte do servir, que também é importante na vida, de ser ferramenta na vida de outro. Então é muito importante, eu vejo isso, saber entender o seu chamado, qual é o seu propósito. E não importa se você, desde pequeno, já como a gente fala, foi criado em berço de ouro, ou se desde pequeno viveu a escassez. Cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, cada um tem um porquê estar aqui nessa vida. Você está aqui nessa vida porque tem algo para ser feito. Não importa o que você viveu ontem, o que você viveu hoje, o importante é amanhã. É aquilo que eu comento muito. A nossa medida não é o que está do lado, não é o que está na frente, não é aquele outro nosso vizinho. A nossa medida é diretamente conosco. É eu hoje verificar se hoje eu vivi da melhor forma que eu poderia viver. Se hoje o capital que eu tenho eu consegui produzir da melhor forma que eu poderia. Se eu conseguir empregar da melhor forma que eu poderia, sempre comparando comigo. E amanhã, obviamente, tentar melhorar. Se a gente conseguir viver cada dia tentando e evoluindo de fato, porque quem tenta muito às vezes não consegue de fato evoluir, é muito provável que a gente consegue mudar qualquer crença e, melhor ainda, consegue gerar qualquer resultado. Não há resultado impossível para aquele que tem um propósito bem definido. Exatamente, Jean. Então, quando a gente fala, né, da mentalidade de pobre, né, aquela pessoa que sempre vive dizendo que está apertado, vive reclamando, né, acaba não fazendo uma doação porque se acha menos do que outras pessoas, vive reclamando da vida, né? Consequentemente, isso traz resultados ruins e muita tristeza na sua vida, né? Essas afirmações acabam gerando esse sentimento ruim e isso, então, identifica, né, nas leituras que a gente faz como tendo uma crença, uma mentalidade pobre. Não quer dizer que você seja pobre, né? E, pelo contrário, aquela pessoa que tem aquela comunicação de vitória, se sente merecedora, agradecido por tudo que ela é, por tudo que ela faz, por tudo que ela tem, né? Essa pessoa, ela respira alegria. Quantas pessoas a gente vê, às vezes tão humilde, uma pessoa sem tantos recursos, mas você vê que ela respira essa riqueza, né? Ela tem essa mentalidade de uma pessoa próspera. Então, nessa relação, a riqueza não tem nada a ver com dinheiro, né, Gina? Nós vamos falar um pouquinho também de como lidar com esse dinheiro, que é muito importante, sim. Mas a nossa mentalidade tem a ver com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vive, que a gente transmite para as pessoas. Não é mesmo? E aí o pessoal Professora pode ir Sora, interagindo com a gente também. Eu estou vendo que tem algumas pessoas fazendo comentários. A Marta disse que a humildade deve prevalecer. Temos familiares nossos aqui também. Ó, Diário da Gabi diz que o primo dele é top. É seu parente. Tech Bike dizendo que investiria parte do dinheiro e parte deixaria para giro. Então, olha lá, a nossa audiência está aí interagindo conosco e vocês podem até interagir, dizer nesse sentido, né, gente? Eu sinto que eu tinha uma mentalidade pobre, Jean. Até então, não sei se eu ainda tenho, estou tentando aí, estou nesse meio, no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas para o pessoal entender que isso é possível de ser mudado, né? A partir do momento que a gente tem um pouquinho mais desse conhecimento, temos algumas ferramentas que nos possibilitam também fazer essa ressignificação dessas crenças, né? Que talvez até então não eram muito boas, mas que é possível totalmente delas serem alteradas. E nunca é tarde para você viver o extraordinário, aquilo que Deus preparou para a sua vida. Porque Deus não quer ver ninguém derrotado, né, Jean? Deus nos fez para prosperar e Ele nos deu tudo, né? Basta a gente entender qual a nossa missão, o nosso propósito e tocar adiante. Não podemos ficar parados esperando tudo cair do céu, né?
É um ponto, né? Aquele nicho de a gente pensar aqui e depois agir. Primeiro a gente pensa, a gente projeta, a gente vai agir. E certamente, quando a gente tem pensamentos bons, pensamentos de vitória, não é autoajuda, não é eu vou pensar que vai acontecer, não. É de fato, quando olhar para algo, já sentir aquilo realizado. Alguns vão chamar de fé, outros vão chamar de crença, mas vai entender que eu projeto aqui e meu corpo, ele já começa a sentir aquilo como de fato realizado. Isso aí pode ser em vários segmentos da vida. A gente fala aqui muito focado em finanças, ok. Mas para o lado que a gente pensar, a gente pode projetar a vida que a gente vai querer viver. E quando a gente projeta, o nosso corpo começa já a sentir aquilo. E aquilo na mente, o cérebro não identifica o que é realidade, o que aconteceu ou não. O cérebro vai viver aquilo, ele já vai sentir aquilo, e aquilo nos vai trazer uma alegria, uma felicidade de falar, eu já contemplei aquilo que eu vou realizar. Veja, uma coisa é eu de fato ficar feliz quando eu ter, quando eu pegar, mas quando eu penso, planejo e já contemplo aquilo, aquilo para mim aconteceu. E o meu corpo vai chegar lá, é natural. Por quê? Porque a mente já viu, a mente já realizou e a mente determinou. Eu vou conseguir aquilo. Isso é um mantra, é uma mente que qualquer um pode praticar e é muito verdadeiro, é muito assertivo. Eu já deixo o convite, escolha uma coisa. Quer testar? Faz um propósito, anota. E todo dia, quando acordar, olha para aquele propósito e fala, eu já consegui. E eu te garanto, cada dia mais, você vai dar um passo para conseguir. E quando conseguir, vai lembrar, opa, agora eu vi que o caminho deu certo, eu não vou botar um, eu vou botar dois. E daqui a pouco tempo, você vai ver que a sua vida vai ficar bem diferente e você não notou. Por quê? Porque sua vida foi feita de propósito. Vai ficar tão tranquilo que não vai ter tempo para reclamar. Reclamar de quê? Você é dono daquilo que você quer ter. Nós somos hoje o resultado das nossas escolhas. Seremos amanhã aquilo que projetarmos hoje. Eu acredito que é por aí, professor. Eu acredito que eu Muito bom, vejo, Jean. convivo aqui esse caminho. Exatamente, é isso que eu penso também, é isso que a gente vem estudando e procurando melhorar, né? Fazendo esse exercício, né, Jean? É um exercício, um treinamento que a gente tem que fazer todo dia, né? Levanta, faz a sua rotina, É uma desenha luta seus diária, né, professor? objetivos, a sua oração de acordo com a sua espiritualidade, né? E com certeza as coisas vão melhorar. Eu quero deixar mais uma dica, Jean. É um e-book que eu tenho. Quem quiser, gente, estudar um pouquinho mais sobre essas crenças e finanças, é do Paulo Vieira, que se chama Crenças e Finanças. Muito interessante. E até nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas a mais que tem nesse livro também e que nos ajuda muito a pensar a respeito de algumas sugestões, Jean, de repente, para quem, além de mudar a sua mentalidade financeira, quer mudar também a sua situação financeira. Às vezes algumas Vamos pessoas têm para vamos para a primeira. isso, tem Eu acho que a dificuldade de primeira, professor, organizar. Fica à eu te vontade. digo que a primeira é padrão. Eu comento que em qualquer local, em qualquer escola, qualquer pessoa vai falar a regra número um. Regra número um de qualquer método de finanças, de qualquer guru financeiro, de qualquer pessoa. Gaste menos do que ganha. Você vai gastar menos do que ganha. Se você ganha R$ 1.000, tenta gastar 600. Já é complicado, tenta dar prioridade para aquilo que de fato é o mais urgente. Eu ganho 1.500, tenta gastar 900, tenta gastar 1.000, mas gasta menos do que ganha. Começou daí, está bem preparado já o teu caminho. Que a gente pode... Outra dica, professora, que a senhora poderia falar. Vamos tentar essa dobradinha. A senhora pode dar outra dica boa? Isso, exatamente, Jean. Essa questão de gastar menos do que ganha, né? Não importa o quanto, né? Se a pessoa ganha um salário ou ganha 10, a gente ouve dizer de pessoas que tiveram um aumento significativo no seu salário, mas continuaram apertado, continuaram com dívidas, porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, ela não tem essa mentalidade, né? Que nós vamos começar a falar agora, de fazer essa distribuição desse recurso, né? Pensar um pouquinho mais lá na frente. E tudo isso vem causando, muitas vezes, problemas emocionais nas pessoas, né? Você vê as pessoas que acabam gastando além daquilo que elas ganham e acabam entrando em depressão, tendo problemas seríssimos, né? E não conseguem, muitas vezes, ressignificar.
Não é verdade? Então, tem muita gente, né, que está com essa dificuldade, mas eu digo que tem pessoas que podem te ajudar a fazer isso se você não consegue fazer sozinho. O meu conhecimento ainda é pequeno na área, mas estou estudando para melhorar e poder ajudar as pessoas também nesse sentido, né? Vou fazer outros cursos também com o Jean e realmente ajudar as pessoas a sair dessa situação difícil, conseguir organizar as suas finanças, né? Professora, tem uma pergunta aqui, desculpa te interromper, porque tem tantos comentários aqui, senão eu vou perder. Tem uma pergunta aqui, qual é a dica para economizar sem ser escravo do dinheiro? Parabéns pela pergunta, é uma pergunta muito boa, que nos permite tocar num ponto chave, no ponto chave. A vida tem coisas que são importantes. Então, nós temos que nos alimentar, nós temos que ter saúde, mas tem coisas que são supérfluas. Vou te dar um exemplo muito prático. Imagina que hoje eu tenho dívida, eu estou apertado, e eu tenho antena parabólica em casa que me cobra R$ 150 por mês. Será que eu não poderia cancelar aquela antena e já ter R$ 150 por mês tranquilo no meu orçamento? Uma outra questão, vamos cortar gastos, vamos cortar despesa. Eu tenho hoje uma receita que me permite pagar um financiamento de um carro de R$ 3.000, mas eu estou apertado. Meu carro é de 80 mil, 120 mil. Será que eu não poderia vender esse meu carro, comprar um carro popular de 30, 40 mil e não ter mais aquela dívida mensal de 3 mil? Então, o importante é a gente primeiro olhar para a nossa dívida, olhar para as despesas, ver o que é custo, o que é despesa, cortar aquilo que a gente pode cortar, cortar o que for supérfluo, e aí sim, depois que a gente filtrar o que realmente é essencial para o nosso cotidiano, daquilo que é supérfluo, daquilo que eu poderia cortar. E quando eu falo cortar, no final do ano eu vou comprar um aparelho telefônico. Por que ter que comprar o mais caro? Será que aquele aparelho mais caro eu vou ter utilidade? Isso não vai ter utilidade para mim? E eu estou apertado, eu posso comprar um aparelho um pouco mais barato. Por que trocar de carro todo ano? Se eu estiver apertado, eu não troco esse ano. Então, assim, não gastar também é uma forma de controlar o capital. E se eu gasto, é bom verificar em que local estou gastando. Eu digo muito isso. Foque energia naquilo que é essencial. O que for supérfluo, a gente pode deixar para lá. Em outro estágio, talvez. Mas no ponto, se eu estiver endividado ou estiver com algum problema, foca no que realmente é essencial na tua vida. O que for supérfluo, deixa para depois. Exatamente. Essa pergunta do Dr. Edmaldo me lembrou muito uma métrica, Jean, que eu tenho estudado sobre isso e eu achei muito interessante. Eu estou tentando me enquadrar nessa métrica, incentivando também as pessoas, porque é uma métrica que é estudada a respeito das pessoas que são bem-sucedidas, né? Quando estudada a vida das pessoas que são bem-sucedidas, chegaram-se à conclusão que existem algumas métricas para a gente gastar, né? Quando o Edmaldo diz, eu vou economizar, mas eu não vou ser escravo do dinheiro, né? Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero fazer, porque eu quero só guardar dinheiro, né? Eu imagino que tenha sido essa pergunta. Então, existe uma métrica, eu conheço, talvez você conheça também, a gente poderia falar um pouquinho como as pessoas podem fazer essa divisão do seu dinheiro, né? Você ganha X em termos de porcentagens, a gente podia estar falando um pouquinho sobre isso, até a gente chegar, tem muita gente, eu sei, que está esperando aí, mandando mensagem aqui, a respeito do mercado de capital, o pessoal está ansioso para chegar no investimento. Então, vamos passar um pouquinho, Jean, sobre essas métricas, que eu acho que atende essa resposta, essa pergunta, né? E se mais alguém tiver pergunta, gente, pode mandar que a nossa equipe está transmitindo aqui para nós também, tá bom? Você quer começar a falar, Jean, sobre essa métrica? Professora, eu tenho alguns pontos de vista, eu conheço a métrica da divisão de capital, mas um ponto importantíssimo que a gente tem que levar em conta em tudo na vida é o seguinte, cada um tem um perfil. Então, cada ser humano ele tem uma forma de enxergar, tem uma forma de planejar, tem uma forma de ver. No mercado de capital, a gente fala que tem um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil mais arrojado.
Uma métrica que a gente pode falar é que uma pessoa separa 60% daquilo que ganha e ele pode gastar. É uma métrica considerável. Outros vão falar que 80% ele consiga gastar e 20%. Eu parto do princípio que uma métrica boa também é ter a receita de um ano ou dois já guardada. Ou seja, se eu tenho um salário de R$ 2.000, eu tenho que ter uma poupança de R$ 24.000 para um ano, uma poupança de R$ 48.000 para 2 anos, para eventualidade. Então, sim, eu concordo que tem algumas métricas que a gente pode definir, como eu citei exemplo, mas é muito pessoal, vai muito de cada um. E é tipo uma realidade que a gente normalmente é criado num determinado caminho, e como a gente explicou aqui na questão de trava, na questão de planejamento, que muitas vezes tem que girar o carro, tem que dar uma mudança de direção. E essa mudança de direção nem sempre é radical. A gente pode fazer uma mudança paulatina. Tem muita gente que não tem padrão de investir. Por quê? Porque é muito gasta, 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 é muito consumista. Então, antes de investir, para primeiro de gastar. Eu digo que já é o primeiro ponto. E aí, sim, parei de gastar, eu olho para o meu capital e falo, opa, que legal, agora eu consigo, agora eu só pago 90% do que eu ganho. Agora vamos aprender a poupar mais um pouquinho, vamos gastar 80, vamos gastar 70, vamos gastar 60, vamos gastar 50. Tem gente que já fala, opa, eu tenho uma reserva aqui que praticamente o que eu ganho eu só gasto 20, 30%. Por quê? Porque ele vai chegando numa maturidade de consciência que ele gera renda passiva. Aquele capital que ele poupou gera mais capital para ele. Então fica um fluxo constante até chegar no que a gente fala de liberdade financeira, que é quando você não fica preocupado com quanto tem no banco. Você vai ficar preocupado com o seguinte, assinar ordem de pagamento e receber pagamentos. O resto é o fluxo natural da vida. Claro, são etapas, ninguém chega no nível hoje para amanhã. A pessoa tem que ter, de fato, a mentalidade para poder corrigir aquilo que vem praticando ao longo da vida de forma equivocada, adquirir, de repente, novos hábitos, praticar os novos hábitos, e aí sim, com a mentalidade mudada, consegue colocar em prática e ter o mais importante, resultado. Porque também, se não tiver resultado, a pessoa vai ficar desestimulada, né, professora? É verdade. Ótimo, Jean. Ótimas considerações. Primeiro, colocar a casa em ordem, né? Não adianta eu querer começar a investir se eu estou devendo, né? Não faz sentido. Então, primeiro, colocar a Não. casa em ordem, diminuir gradativamente as despesas, as dívidas, dentro daquilo que é possível, né? E eu vou deixar um post, Jean. Nossa equipe, acho que já preparou, vai estar lá no meu Instagram a respeito dessas métricas. Que a partir do momento que você conseguiu se estabilizar e você conseguir seguir aproximadamente essas métricas, eu acho muito interessante. Eu vou passar rapidamente para a gente chegar na parte específica dos investimentos, né? Que uma métrica que esse autor, Paulo Vieira, nos traz é você tentar, então, ficar com as suas despesas fixas em torno de 60%, 5% para você se pagar, para você fazer aquilo que você quiser, saca o dinheiro e fica com ele em mão, para você ter familiaridade com o dinheiro, né? Tem gente que não fica com um centavo, com uma moeda, isso gera um sentimento realmente de escassez, né? 10% para você doar, gente, é um princípio muito importante e que isso me tocou muito nesse período, né? Que é aquele princípio de você crescer e contribuir. Quanto mais caridade você tem condição de fazer, essa generosidade que você emprega, ela volta para você por outra fonte. Não vai ser aquela pessoa que você vai ajudar, que você tem que estar esperando receber por ela, né? Então, se você conseguir 10% é a métrica. 10% para você realizar os seus sonhos, né? Não virar realmente escravo do dinheiro, né, Edmauro? Então, reserve esses 10%. 5% para você gastar com o que você quiser, com aquilo que realmente te importa. Uma viagem de última hora, comprar um presente para alguém que você gosta. E 10% para você investir. Então, você conseguindo, né, chegar a um momento em que você conseguir essa métrica, com certeza você terá bons resultados, né? Depois que você conseguir fazer o planejamento, bem como você falou, né, Jean? Quitou todas as dívidas, começa então a fazer esse planejamento. Até não quitar a dívida, tenta ficar nos 60% das despesas, 30% vai amortizando a sua dívida, né? Isso é dentro das leituras que eu tenho fazendo, mas cada um segue numa perspectiva e foi muito interessante aquilo que você falou no começo, viu, Jean? Muito bom.
Tem mais alguma pergunta aí para nós? Eu verifiquei aqui, ainda não. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, eu vou dando boa noite. Muita gente aqui é conhecido, vai entrando também aqui na live. Muito Agradecendo legal. demais a audiência. Muito grato por todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live. Muito bom, Jean. Então, é uma parte que eu tenho muita dúvida, eu acho que algumas pessoas com quem eu tenho conversado também, né? Dúvidas, além de dúvida, receio, insegurança. Quais seriam os melhores investimentos? Se eu conseguir organizar a minha vida, tenho os meus 10 ou 20% que eu quero guardar, que eu quero investir, né? Estou começando nessa jornada de aprendizagem. Que dicas que você poderia dar para nós a respeito de investimento? Tivemos uma pergunta, várias perguntas lá no Instagram, estou tentando colocar isso dentro da nossa fala, tá? Talvez não consiga lembrar Ok, professor? especificamente a pergunta, né? Mas fique à vontade para você falar um pouco sobre isso, Jean. Eu tenho aqui um ponto, a partir de uma premissa muito importante. Se eu tenho naquele momento que eu comentei ainda há pouco a premissa que eu não vou gastar mais do que eu recebo, do que eu ganho, tem outra premissa agora para investimento muito importante. Quando eu falo com investimento, vamos investir, vamos investir. Qual é a resposta que muitas vezes eu escuto? Eu não vou investir porque eu tenho dívidas. Veja, o fato de ter dívidas não é impeditivo para investir. Eu não conheço pessoa que não tenha dívida. Se tiver, parabéns. Mas de uma forma ou de outra vai ter. O importante do planejamento financeiro é o fluxo de caixa, é ter o controle das suas dívidas, ela não lhe apertar do ponto de vista de juros, não lhe apertar do ponto de vista de fluxo de capital, de você não ter caixa. E do outro lado, é o seu investimento lhe dá um retorno maior do que aquela tua dívida te cobra. Vamos falar em termos práticos. Imagina que você tem uma dívida que vai te cobrar 1% ao mês e você tem um investimento que te dá um retorno de 2, 2,5%. A gente chama de custo de oportunidade. Se eu pegar aquele capital que está gerando novos capital e tirar para pagar uma dívida, eu vou estar sanando uma dívida que me cobraria 1% e deixando de ganhar de um capital que geraria 2,5%. Então, eu parto desse princípio. Todo mundo pode ter dívida e todo mundo pode viver com uma dívida controlada. É diferente da dívida descontrolada, aquela dívida que vai te morde, te mata o orçamento. O que a gente fala de uma forma técnica é ter a dotação orçamentária para pagar aquela dívida. Então, se eu tenho uma empresa, minha empresa não vai ter dívida. Vai ter dívida com o fornecedor, vai ter dívida com o fluxo normal, só que ela tem receita. Então, a minha receita, sempre maior do que a minha dívida, me gera um caixa positivo. Eu tendo venda, eu tenho fluxo. Da mesma forma que eu faço para a empresa, eu posso trazer para o cotidiano. E aí, no cotidiano, qual seria o meu fluxo de caixa? É a liquidez. É ter um capital perto para poder trabalhar. Hoje, no Brasil, uma liquidez muito falada é a renda fixa. É quem trabalha com títulos do governo. Só que o que ocorre? Olha o conceito importante. Olha que importante. A nossa geração atualmente esqueceu o que é inflação. Esqueceu que é algo hoje cobrar R$ 1, amanhã R$ 1,10. Por quê? Porque nós fazemos muito tempo que não temos nada inflacionado no país nesse sentido. Então, agora, quem tem capital na caderneta de poupança está perdendo para a inflação. O que teu capital compra hoje, daqui a um ano não compra mais. E aí, colocando números, o que acontece? A tua liquidez não vai ter mais prática. Você vai perder dinheiro deixando o capital parado na poupança. O ideal, faça um investimento que te dê um fluxo de acordo com o teu perfil. Eu, particularmente, gosto muito de bolsa de valores. Então, ok, aprende a investir em bolsa de valores, aprende a investir em ações. Isso, porventura, no teu planejamento, for um planejamento mais de curto prazo, aí já tem um outro procedimento. Por quê? Porque investimento em bolsa de valores já é de médio para longo prazo. Curto prazo, procura algo que te dê um retorno que supere a inflação. E aí, imagina, se a inflação, digamos, são 2, 3% ao ano, tem que ter algo que te dê um retorno acima de 4%, acima de 5% ao ano, que a gente fala que é a porta de entrada do mercado. É o primeiro ponto para quem não tem conhecimento.
Mas hoje no mercado brasileiro é bem tranquilo superar 10% ao ano com um capital razoável a gente poder trabalhar. Esse é o primeiro ponto que a gente pode ver dentro de um planejamento, dentro de uma etapa, já no mercado financeiro, já falando de retorno. Falando de um retorno de forma honesta, sem ter nenhum nível de risco e, com o mais importante, com liquidez. Ótimo, Jean, muito obrigada. Estou começando a entender um pouquinho mais sobre isso, né? Quer dizer, existe um caminho seguro para a gente fazer isso, né, Jean? Às vezes as pessoas acreditam numa fórmula mágica, numa promessa de retorno de muito dinheiro em pouco prazo, né? Até esses dias algumas pessoas me perguntaram a respeito, estão vendo as nossas postagens, alguma coisa, né? A respeito de pirâmide, de certas armadilhas que muitas vezes as pessoas vêm nos oferecer como fórmulas mágicas para a prosperidade, né? Você poderia conversar um pouquinho, falar um pouquinho para a gente sobre isso? E se o pessoal tiver pergunta, pode fazer, gente. A nossa live vai ficar salva depois, tá? Vocês podem estar passando para quem tiver interesse nesse assunto também. Vai ficar no meu perfil, tá? Nós temos mais uns 10 minutinhos aí, tá, Jean? Fique à vontade. Perfeito, professora. Vou aqui passar o conteúdo aqui, acredito que dá para o pessoal ter uma ideia. O que é que eu imagino? Nós temos 3 perfis de investimento. Investidor que não tem muito conhecimento, ele é conservador. Para esse tipo de investidor, o mais ideal é ele trabalhar renda fixa, tesouro direto do governo, algo nesse sentido. Algo que te dê uma estabilidade. Por quê? O perfil dele é mais conservador, ele não quer correr risco. Então, quando ele aumenta um pouquinho o nível de risco, ele pode chegar naquele retorno que eu expliquei há pouco, que é um investidor moderado. Uma parte ele controla, uma outra parte ele vai ao que a gente chama de renda variável. Então, aí vai variar, como o nome já diz. Pode ter uma rentabilidade maior ou menor. E tem o perfil que eu trabalho mais propriamente dito, que é o perfil agressivo. É aquele perfil que vai estar disposto a ter um risco maior, mas busca retornos maiores. E para esse tipo de perfil, temos vários ativos. O próprio mercado acionário é um mercado voltado para um perfil moderado e agressivo. Tem um mercado de opções dentro do mercado acionário. Então, na B3 tem um mercado de opções. Eu já falo mais agressivo ainda. Tem o mercado de criptoativos. Tem o Bitcoin hoje. O Bitcoin colocando hoje o maior valor do ano. O Bitcoin no início do ano era R$29 mil. Agora, R$67 mil. Quer dizer, é uma oscilação muito grande. E aí a gente verifica o seguinte: quanto maior o risco que eu tenho no mercado, eu tenho que controlar o risco. Controle de risco é muito importante dentro desse planejamento. Quanto mais agressivo eu for, melhor oportunidade também pode ocorrer. Eu posso entrar no mercado de derivativos, no mercado de opções de Bitcoin, que me permite, em determinadas operações, faturar mais de 1000% sobre o capital. Então, imagina, professor, eu entro lá, faço um planejamento, começo a operar com R$100 e posso lucrar 500, posso lucrar 1000. Todo dia que ocorre? Não. Tem perigo de perder o capital investido? Tem. Então, por isso é um planejamento para no somatório das operações eu ter rentabilidade. Então, para cada perfil, a gente pode ter um acompanhamento, um estudo diferente. E aí eu já deixo adiantando aqui, professora, quem tiver alguma dúvida, pode seguir aqui no Instagram, pode também ter o nosso canal do Telegram. Aqui no Instagram é só digitar Jean Trendline, a gente pode mandar a mensagem, eu fico respondendo, eu vou responder todo mundo que encaminhar. Jean, eu vi a live, eu queria tirar dúvidas a respeito do investimento, eu queria aprender mais sobre tal conteúdo. Nós temos curso, já adiantando aqui, nós temos material que a pessoa pode disponibilizar para acompanhar. Tem muita coisa grátis, tem o nosso canal no YouTube, então entra lá, youtube.com/trendline365. Professora, eu já adiantei e fiz um merchan aqui, já fiz a sugestão para o pessoal verificar a nossa rede. A gente posta muito sobre Bitcoin. E eu vi aqui alguém comentando a respeito de Bitcoin, professora. E eu já lhe digo qual era o risco de Bitcoin. Bitcoin é um ativo que, de fato, tem risco. Mas eu vou lhe explicar o seguinte. O risco de Bitcoin, a gente tem que entender o que é uma moeda. Bitcoin não é moeda, é um ativo. Mas a funcionalidade do Bitcoin é reserva de valor. É nos proteger contra uma oscilação externa muito grande. Então, qual é o risco do Bitcoin? É o Bitcoin ter algum ataque de volatilidade. É, de repente, amanhã cair 20, 30 mil reais. E o Bitcoin, que hoje é 67, amanhã cair para 30, 35 mil reais. Isto é um risco de volatilidade. Por isso, a gente não indica Bitcoin para quem quer como esse sistema de liquidez.
de acordo com cada perfil, a gente tem que mostrar a realidade do mercado, que tipo de mercado é, porque alguns mercados não são indicados para qualquer pessoa e, obviamente, qualquer um pode operar qualquer pessoa, qualquer mercado, desde que ele tenha planejamento, conhecimento, treine bastante antes de entrar no mercado e aí sim, depois de treinar, coloque em prática, porque é aquilo. Pensa, vê que deu certo, vai lá e age, que o resultado chega. Fique à Exatamente. vontade, Jean, tem uma professora. perguntinha aí, não sei se você domina esse assunto, sobre títulos públicos. Claro, título público do governo, o governo ele financia através de emissão de título. Então, o governo quer construir uma obra, ele vai lá, emite título, vai arrecadar. Isso é muito ligado à taxa de juros. No Brasil tem taxa de juros de curto prazo, longo prazo, renda fixa, renda variável. Título do governo, renda fixa. Quanto é que o governo paga hoje de juros? Então, ele vai estar lá, a taxa Selic. A nossa inflação projetada já é maior do que a taxa Selic. O que significa na prática? Que teu dinheiro colocado lá no título público de renda fixa tende a ter um problema muito grande de desvalorização, de perder por conta da inflação. É nesse sentido muito quem trabalha a renda fixa, professora, a renda também título de governo. Creio que está fechando perto, já estamos chegando perto de uma hora, daqui a pouco o nosso Instagram já vai Algumas perguntas funcionar. não vai dar tempo, Jean. Isso, algumas perguntas não vai dar tempo, mas a nossa equipe está printando. Aqui sumiram as perguntas. Não sei se foi aqui. Tá bom? Isso, aí o pessoal da nossa equipe já está anotando lá para a gente responder depois no particular, tá? Mas a gente tem que partir para o final, né? Senão a nossa live cai. Então, só fazendo essa retomada, né? Recapitulando a nossa live, sempre a gente pensar a respeito do gastar menos do que ganha, pensar naquela métrica e investir para que, num certo momento, o dinheiro também comece a trabalhar para nós, né, Jean? Eu tenho ouvido falar muito sobre isso, né? A gente conseguir, chega numa certa idade, nós já trabalhamos muito, mas chegar a conseguir usufruir aquilo que nós trabalhamos, começar a fazer um pouco mais aquilo que a gente gosta, né? Tempo de qualidade com a nossa família. Isso é muito importante. Eu acho que muita gente tem refletido sobre isso durante essa pandemia, né? Que forçadamente nos fez ficar em casa por mais tempo. Eu fico muito triste quando eu ouço as pessoas falar que algumas famílias estão sendo desmanchadas nesse período, mas eu vejo que, por outro lado, muitas outras se aproximaram ainda mais, né? Então, Professora, a senhora toca nesse ponto, me permita só um adendo. De fato, né, a pandemia, ela de fato faz isso. Ela revelou muitas coisas, em vários aspectos. E tem um lado negativo, claro, como a senhora falou, está tendo muitos problemas, mas tem um lado, eu não vou falar positivo no sentido da pandemia, porque diante disso a gente não vê nada positivo. Mas a gente sentiu novamente o sabor de família, de união, de ficar todo mundo preocupado e protegendo um outro, de ligar para um parente e falar: oi, mãe, como a senhora está? Ô, pai, como é que o senhor está? Meu irmão, como é que você está? Então, o senso de união, aquela família que muita gente um pouco esqueceu, ficou tão preocupado no dia a dia, que esqueceu de ligar para a mãe e falar: oi, mãe, eu te amo, oi, pai, eu te amo. E aí eu pergunto: você já falou eu te amo hoje para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu irmão? E também para aquela pessoa que te fez raiva, né? Porque para quem é bom do lado da gente é que fala muito, mas para quem fez raiva. Então, talvez uma palavra de perdão também poderia ser uma palavra boa, e isto cura. E essa cura pode curar uma trava tua que te impede de crescer, de não ser merecedor. Porque a gente fala de capital, mas muitas vezes o capital vem com cura, vem com destravar a mente. E muitas vezes é por falta de um perdão, ou até por falar eu te amo. É mais ou menos nesse caminho, professora. Muito bem, Jean. Então vamos partindo, né, para o final da nossa live. Quem gostou, compartilha, gente, tá? Vai ficar salva depois. E eu havia deixado uma pergunta, né, para vocês. Será que eu mudei a minha mentalidade nesse período? Né? E eu posso dizer que sim, agradecer o meu esposo por todo o apoio aí, o Gilberto. Esse Gilberto que está aí, o meu esposo, Jean. Ainda não tivemos a oportunidade de apresentar, mas ele pode testemunhar aí, até ele teve que fazer a planilha lá, tá? Então, nos reunimos, fizemos a nossa planilha, estamos fazendo o nosso planejamento financeiro, e isso fez uma grande diferença na mudança da nossa mentalidade também. Algumas coisas que a gente já viu que precisa mudar,
né? E realmente começando a colocar em prática. Então, eu quero deixar de presente para vocês. Nossa equipe já deve ter colocado no link da minha bio, tem lá o modelinho da planilha financeira que nós adaptamos, né? Agradecer ao meu cunhado Valdecir, que me ajudou. Nessa pandemia eu coloquei um monte de gente para estudar, viu, Jean? A família inteira começou a estudar, a fazer curso. Pedi para o meu cunhado lá me ajudar nessa planilha, o professor Marcos Paulo também ajudou. Então, já está com as fórmulas tudo certinho para a pessoa digitar suas despesas e vai fazendo as suas adaptações, tá? Então, para honrar vocês que estiveram conosco, um presentinho lá no link da minha bio, tá? É só clicar e baixar uma planilhinha do Excel que está lá, tá ok? Então, gente, é muito transformador, né? Conseguir aumentar minhas doações, as conexões com as pessoas, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Então, estou melhorando a cada dia, é um treinamento, tá? Abri conta num banco digital, que eu não sabia nem o que era, abri conta em corretora, e tô lá, né? Mas com aquela prudência, né? Com aquela cautela, até que eu consiga aprender e ter o retorno, né? Trabalhamos bastante, esperamos que esse retorno venha. Deus nos fez para prosperar e é isso que eu acredito, né? Então, em pouco tempo que eu conheci o Jean, né, já aprendi muita coisa também com a sua humildade, com a sua disponibilidade, Jean. Quero mais uma vez te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade, gente. O Jean é uma pessoa muito atarefada, né? Pensem como que é o controle do mercado financeiro de manhã. Você não consegue falar com o Jean para alinhar nada, né, Jean? Muito difícil, mas estamos nos organizando, né? Muito obrigada, É verdade. mais uma vez. Tá? É verdade, professora, verdade. A gente marca a agenda agora, literalmente reserva horário para poder adiantar, porque dias quem trabalha com o mercado já é muito atarefado. No caso da gente, que tem vários mercados, inclusive Bitcoin. Bitcoin é 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, nós estamos aqui na live e o Bitcoin está lá trabalhando. E é aquilo, não é tema de venda de curso de sonho, mas é de fato. É um mercado que a gente pode ganhar ou perder dinheiro dormindo. É um mercado bem legal para aprender a estudar. Exatamente, Jean. Então, para nós encerrarmos, vamos deixar um desafio pessoal, né? Pessoal que queira aprender um pouco mais, acompanhe o Jean, @JeanTrendline no Instagram, ele já falou aí também, né? Sempre você procurar Jean Trendline ou Jean Trendline 365, né? É uma pessoa que você não vai se arrepender de acompanhar, tá? Em todos os sentidos. Ele responde dúvidas por WhatsApp, pelo Telegram, é uma pessoa muito disponível, né? Apesar de muito ocupada, né, Jean? Então, para encerrar, vamos deixar um desafio pessoal fazer um print aí, nos postar no seu story, marcar eu e o Jean, tá? Para que esse conteúdo também possa chegar para mais pessoas. Segundo ponto, para vocês fazerem uma reflexão, né, a respeito da mentalidade, né? Tentar reduzir os seus passivos, aumentar os seus ativos, né? Como o Jean bem disse, de acordo com o seu perfil, tá? Então, muito obrigada, Jean, mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade. Quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco aqui. Muito obrigada pelas palavras, tá? Nós temos mais um minuto, Jean, e eu deixo para você fazer a sua despedida também. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Grato demais pela participação aqui. E já me convido para marcarmos outro dia para a gente continuar um papo. É muito importante esse tipo de conteúdo. Vai ajudar, acredito, muitas pessoas. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor, porque o nosso objetivo é isso: atingir o máximo de pessoas, levar o conteúdo e ajudar a melhorar famílias. Porque ajudando a melhorar famílias, a gente melhora cidades, o estado, o país. E de ponto em ponto podemos melhorar o mundo. Quer mudar o mundo? Muda primeiro a tua família, a tua rua, a tua cidade. Se conseguir mudar a tua família e a tua rua, já viveu um bom propósito na vida. E assim eu me despeço, meu boa noite, o agradecimento e até a próxima. Qualquer dúvida, Jean Trendline, a gente vai sim respondendo. Pode marcar a gente que a gente entra em contato. Pessoal, boa noite, bons estudos e até a próxima. Boa tchau, noite, tchau. gente. Fiquem com Deus, não esqueçam, né? Com todo carinho, passem lá no nossa bio, peguem a planilha que nós preparamos para vocês, tá? Tchau, um abraço e Tchau, até a tchau. próxima. Obrigada, Jean. Tchau, tchau, professora.